palavra, amém? Palavra do nosso Deus, glória a Jesus. Palavra de Deus nas nossas vidas. Pensando no livro de Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6. Glória a Deus, né? Diz assim, ó: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Tem muita gente que hoje vive, ela fala assim: eu estou na graça, né? E a gente vai aprender um pouquinho essa palavra de hoje, né? Onde o apóstolo Paulo ele vai trazer ensinamento para a igreja para os romanos, né? Acerca de quê? Da graça, igreja. Aleluia, glória a Deus, né? Porque tem muita gente que ela confunde a graça com o pecado, né? Pessoal, eu estou vivendo hoje, eu já vi muita gente falar assim: eu estou vivendo, meu irmão, para com isso, estou na graça. Eu estou vivendo na graça. Oi? Então, é igual a mesma coisa. Está aí a instrução aqui é um pouquinho mais detalhada, bem para a linguagem de hoje. Mais detalhada para a linguagem de hoje. Então, o que acontece? Quando o pessoal fala assim: eu estou vivendo na graça, como se a gente vive na graça e as coisas que geram pecado, pode a gente viver na graça, né? As pessoas falam: a lei acabou, a lei, a gente não vive mais na lei. Então, as pessoas confundem graça com pecado. Graça não tem nada a ver com pecado. A gente hoje vivendo na graça do Senhor Jesus Cristo, nós realmente que vivemos na graça do Senhor Jesus Cristo. O que é ser graça? Ser graça, igreja, é aquele que foi agraciado por Jesus. Que a graça de Jesus, a bondade de Deus, o amor de Cristo, a benevolência de Cristo alcançou a nossa vida. Quem vive na graça? Somos nós que vimos essa graça do Senhor, esse amor, essa bondade de nós, e alcançou a gente. Aleluia. Né? Portanto, nós o quê? Por causa dessa graça, desse amor, dessa bondade de Deus, bondade de Cristo, por morrer por nós o quê? Nós descemos as águas, batizamos e morremos, né? Para nascer o quê? Uma nova criatura. É a graça de Jesus, quando nós se agraciamos por Jesus, quando nós olhamos para Jesus e vimos Jesus como um salvador da nossa alma, essa graça chegou a nós, ela agraciou. E nós queremos o quê? Morrer para o mundo. Nós estamos querendo fazer aquilo que Jesus falou: o quê? Quem quiser me seguir, que negue a si mesmo, né? Negue a si mesmo. Então Jesus, ele não falou isso para aqueles que seguiam ele, aqueles que já estavam o quê? Que já estavam na graça. Nós falamos para quem? Para aqueles que estavam o quê? Que ainda não tinham alcançado o que é a graça. Então aqueles que quiseram alcançar essa graça, que faz o quê? Que nega a si mesmo, e toma a tua cruz e segue. E Paulo, ele vai trazer isso aqui. Ele vem mostrando para a igreja, para o povo, para nós hoje, para que nós não venhamos confundir, achar que a gente está vivendo, eu vivo a graça, então o que acontece? Não há pecado mais em mim, né? Tem muita gente, eu vivo graça, então o pecado já não o pecado já não me faz mal, o pecado. Eu pequei ali, mas esse pecado não me faz mal, porque eu vivo nós estamos na graça. E a graça ela não nos condena. Não, a graça não condena ninguém. Mas Deus sim, igreja. A graça não. Mas o pecado é algo que faz mal para Deus. E se faz pecado mal para Deus,
Como é que esse pecado que faz mal para Deus, ele pode nos absolver? É isso que Paulo está trazendo para que a gente possa entender, né? Se o pecado faz mal, é ruim para Deus, faz mal para Deus, então Deus, que é o nosso juiz, como é que ele vai ver uma pessoa que vive na graça e ela vive pecando, né? Ela peca e ele vai ter que absolver ela. Às vezes a pessoa está faltando pela pessoa, o entendimento, porque quem vai julgar é Deus, né? E aí ele vem dizendo assim, ó, o primeiro versículo: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Ele está dizendo, gente, a gente vai ter que continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais, se a gente já alcançou essa graça, né? E diz mais assim o versículo 2: é claro que não. Porque parece o quê? Que quanto mais eu peco, mais a graça de Deus acrescenta? Não. Mas, né, eu peco hoje, a graça de Deus está crescendo, tem que crescer mais para que eu venha me livrar do pecado. É o que muito acha hoje, né? E ele diz, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Ele está falando para quem, igreja? Entenda bem. Paulo aqui, ele está falando para aqueles que vivem Cristo Jesus. Amém? A pessoa confunde muito isso. Ele está falando que é para a igreja, para aquele que vive Cristo Jesus. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Se a pessoa morreu para o pecado, ela está onde, igreja? Ela está em Cristo Jesus, né? Porque quem está no mundo, está em Cristo Jesus, morreu para o pecado, não está no pecado. Então ele está falando para o cristão, não está falando para pessoas do mundo. Às vezes a pessoa, ela pega a palavra de Deus e às vezes ela quer dar para todo mundo. Não, peraí. Ele está falando aqui para a igreja, está chamando a atenção da igreja, daqueles que servem a Deus. Ele não confunda sua mente, ele não deixa ser levado para o pecado. Porque às vezes a pessoa, eu já encontrei cristão, irmão, pastores, que dizem, né? Às vezes faz umas coisas que a gente vai falar com ele. Ah, meu irmão, eu vivo a graça. Como assim? Eu não estou vivendo a graça, então certo, o pecado não importa? É que Paulo está falando. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Nele que, igreja? No pecado. Quem morreu, igreja, por pecado, pode continuar vivendo no pecado? Quem morreu por pecado é aquele que desceu as águas, né? E nasceu de novo. Nasceu uma nova o quê? Criatura. E ela não pode continuar vivendo o quê? No pecado. Tem uns que foi tomar banho, né? Não foi lá morrer. Acha que é legal. Eu vou me batizar porque é legal, é maneiro, eu estou vendo todo mundo batizando. Eu vou me batizar porque se eu batizar, eu acho que Deus ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Vai fazer uma mudança, vai abrir uma porta, vai trazer alguém que está no mundo perdido, né? E vai ter esses propósitos, mas não é o entendimento dela de dizer assim, não, eu vou morrer para o mundo. Eu vou morrer, né, para este mundo. O pecado já não vai mais fazer parte da minha vida. Eu já não vou mais conviver com o pecado, mas eu vou viver com Cristo, né? E ele diz assim, então como podemos continuar vivendo nele? Então ele estava dizendo que para a igreja, né, para o povo, que ainda assim tinha pessoas que elas estavam vivendo ainda o que, igreja? Em pecado. E tem muita igreja. O que mais a gente está vivendo hoje dentro das igrejas, hoje, pessoas que estão vivendo no pecado, né? Vivendo no pecado, fazendo da sua vida o que ela bem quer, o que ela bem entende, da sua maneira, do seu jeito, e achando assim, eu estou na graça de Jesus Cristo, né? A graça de Jesus Cristo me basta, então ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém não. Deus tem a ver com a nossa vida, Ele tem a ver, porque quem vai julgar
E quem vai nos salvar é Jesus. Então, tenha vencido. A graça, Paulo também vai dizer que a graça, o quê? Ela não nos isenta do que é do pecado. Pecou. Né? Então, a pessoa, ela confunde muito isso. E diz assim, com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados, para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a morte de Jesus. E aí muitas pessoas aqui na igreja não tem nem discernimento. E diz assim quando fomos batizados, fomos sepultados com quem? Com Ele, por termos morrido junto com Ele. Aleluia, glória a Deus. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos numa vida nova. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu, ressuscitou com o Pai. E nós, quando batizamos, levantamos, nós morremos com Cristo. Quando descemos na água, né, nós morremos com Cristo. E quando nós levantamos o quê? Para ressuscitar em Cristo. Nós levantamos renovado, novo, somos novas pessoas. E é coisa que a gente tem que entender, que as pessoas não conseguem entender, igreja. Né? Acabou o negócio da gente não gostar mais do irmão dali. Acabou de a gente não falar com o irmão de lá. Acabou de eu não suportar o Bertão. Né? Acabou isso, igreja. Se nós descemos, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele no batismo, no novo nascimento, na nova vida que o Senhor nos dá sobre essa terra, tudo isso, igreja, tem que ter morrido, porque se chama o quê? Pecado. E que a palavra de Deus fala para a gente que isso significa o quê? Pecado. Isso é o quê? É pecado. E a gente está vindo hoje, igreja, na verdade, eu vou falar o que Deus está mandando falar. Líderes de igreja, pastores, pessoas de ministério, que vivem em lutas. E às vezes não é só lutas verbais, lutas mentalizadas, que programas, maquina, pensamentos ruins ao desejo no seu próprio coração a queda e a destruição daqueles que eles têm o que? Desafeto. E a Bíblia diz que isso é o que, igreja? Pecado. Pecado. É pecado. Se essa pessoa realmente ela está precisando do que, igreja? Se converter ao Senhor Jesus Cristo. Realmente ela está precisando o que? É morrer. Morrer com Cristo e ressuscitar de novo com a nova quê? Com a nova vida. Porque tem muita gente que ela já se perdeu no caminho, igreja. Tem muitas pessoas que elas já se perderam no caminho. Ela está andando, né, no caminho para a casa de Deus, para o templo, mas o caminho do céu, ela se perdeu. Aleluia, glória a Deus. Por quê, igreja? Porque o quê? Ela está vivendo o quê? Em pecado. É o pecado, o problema é o pecado. O problema é a vida que a pessoa qual ela está vivendo, qual ela não quer o quê? É desfazer, deixar. Né? Ele não quer deixar. As pessoas não querem o quê? Desfazer, igreja, de coisas que estão na vida dela, que são coisas velhas. Né? Tem gente que ela nasce, ela vem, né? Mas ela não deixou, foi igual aquela pregação que teve, né? Do homem rico, do jovem rico, que Jesus fala para ela, desfaz tudo que tem. E a mesma coisa, tem gente que ela vem agarrada com alguma coisa, né? Ela vem com aquelas bagagens dela debaixo do braço, isso aqui eu não solto, isso aqui eu não largo, isso aqui eu não deixo. Né? Aí o ódio, a raiva, né? A ambição, né? A inveja, o olho grande, né? Vem com ela, vem agarrada a fofoca, a mentira, né? Desunião, não é a pessoa ajudadora,
amorosa, né? Descompromissada, né? Vê ele carregando com ela muitas coisas, né? Enganadora, fraudulenta, tantas coisas que a pessoa vem, né? Como se diz, traidora, trai também, né? Engana tudo, engana esposa, a pessoa vem com bagagem do mundo, igreja, com coisa. Ela não, na hora de descer na água, ela deveria ter largado tudo aquilo lá, mas ela vem, né? Agarrado na mão dela alguma coisa, no corpo dela, não desfez de tudo, sabe de quê? Porque ela aprisionou, aprisionou tudo no coração, né? Porque faz igual Jesus falou, porque tem muito que louva a Deus, igreja, de boca, não de coração, né? Tem gente que às vezes está lá, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, oh bendito é o nome do Senhor, mas está o quê? Aquilo ali tudo é boca, mas o coração da pessoa, às vezes, está ali, ó, cheio de tempestade dentro. Às vezes o coração da pessoa está ali, ó, cheio de amargura, né? Programando o mal da pessoa, querendo derrubar o outro. Eu já vi igreja, lá o pastor, né, está lá fazer fofoca do outro pastor, o outro pastor ir lá levantar calúnia do outro pastor para tomar o lugar do pastor, para ficar no lugar do pastor, e está louvando Deus, está dando glória a Deus, isso é coisa certa, né? Às vezes vai falar até aquilo que o pastor está fazendo, né? Às vezes dá ouvido o diabo, prepara a pessoa no meio da igreja, há testemunhas que vai lá falar com a liderança, né? Para poder projetar. Muito isso acontece muito no meio da igreja. Tem muitas igrejas grandes, muitos ministérios grandes, que isso é o que mais tem isso nas igrejas. É um querendo tomar o lugar do outro, é um querendo derrubar o outro, igreja. Que a gente vê muito isso. Isso aí é uma coisa real. Então, são pessoas o que, igreja? Que precisam o quê? Que mergulharam na água, mas vieram, não foram libertos de tudo, não morreu, né? Quando trouxe daquele mundo bagagem com ela. E diz assim, ó: pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos como ele por uma ressurreição igual a dele. Glória a Deus. Pois sabemos que a vossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos de quê? Do pecado. Versículo 6. Aleluia. Está dizendo: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Paulo está dizendo assim: eu, pecador, fosse o que? Morto. Ele está dizendo: pois sabemos que a nossa velha natureza, o que é velha natureza, igreja? É aquilo que nós tínhamos. Tem gente que fala assim: não, mas eu sou assim mesmo. Não, essa é uma natureza que a gente era quando a gente era o quê? Quando a gente era uma velha criatura, uma velha natureza. Nós nascemos, fomos acostumados com aquilo, vivemos com aquilo. É algo que vem com a gente, mas precisa ser o quê, igreja? Precisa ser mudado. A velha o quê? Uma velha natureza. Tem gente que fala: eu nasci assim e vou morrer assim, então vai continuar. Ah, mas tu aceitou Jesus? Se eu aceitei Jesus e eu continuo na velha natureza, alguma coisa está errada, igreja. É um pecado. Eu não deixei, eu posso ter deixado tudo, mas essa velha natureza é a que me deixa desse jeito. Eu não deixei. É a velha natureza. Tem gente que precisa, mandar embora. É a velha natureza. Porque às vezes é a velha natureza, às vezes faz a pessoa entrar em falcatrua, em negócios, na ambição. Mas eu, quando era lá fora, lá do mundo, eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos negócios. Eu sempre fui daquele gente que é roleiro, eu falo roleiro, né? Que gosta de troca. Eu fui e eu dava a volta nos outros, lá enganava os outros, pegava uma coisa velha, dizia que tinha valor.
falava que era bom aquele negócio, a pessoa comprava querendo aquele negócio, aquele produto, levava aquele negócio, chegava lá, o negócio estava ruim, quando vinha falar, tu comprou porque quis. Aí o que acontece? A pessoa está em Cristo Jesus hoje, era uma velha natureza, ela era acostumada a fazer isso, era uma natureza, e hoje ela vem com o Evangelho de Cristo, sabe de Jesus, e ela continua com a velha natureza, fazendo a mesma coisa. Aí eu sei que está ruim, mas o problema é dele, comprou porque quis. Deus que me perdoa, perdoa não, hein? Sabe que Deus não perdoa? Porque há uma natureza pecaminosa em você, algo que está ruim na tua vida, que você tinha que deixar e não deixou. Aí Deus me perdoa, perdoa não. Sabe por quê? Porque você é um falso, é um falso vivo, né? Ou um falso, né? É um falso vivo, porque aquele morremos com Cristo, nascendo com Cristo, então você é um falso vivo. Então é um morto, é verdade que a pastora fala ali, é um morto vivo, que precisa de largar essas coisas. Aí eu sei que está fazendo mal para o outro, e eu vou continuar fazendo mal para o outro. Isso é o quê? Isso é coisa de Deus, né? Aleluia. Portanto, Paulo diz assim: eu, pecador, fosse morto, que assim não sejamos mais escravos do pecado. Vê? Então, se a gente foi morto, como é que você continua sendo escravo do pecado? Como é que você continua ainda sendo preso a esse tipo de coisa? Tem pessoa que continua, né? Tem gente que é na igreja, que ela continua lá em cima do marido dos outros. Ela olha para o marido dos outros e fica de cantinho. Opa! Tomara que a fulana morre. Se morrer, eu sou o primeiro a chegar. Tomara que o fulano morre, que a fulana morre. E se morrer, eu vou lá, né? E homem também fica de olho, né? Opa! É assim, igreja. É coisas que a pessoa era no mundo, vivia de olho nos outros e hoje faz a mesma coisa. Está na igreja, a mesma coisa. Não deixou lá fora, não deixou no mundo lá aquela água, né? Aquela água não está lá afundada todo o pecado, não. Quando ela levantou, veio com ela agarrada no carrapicho, agarrado com ela. Ela falou: sai de mim, em nome de Jesus, não quero não. Ela, ou então uma vez ela falou: isso aqui não, eu vou levar isso aqui comigo. Uma vez que Jesus aprova isso aqui. Aí eu vou ver se Jesus aprova isso aqui. Ela vai fazendo. Aí eu vejo tanta gente dizer: se a gente peca, muito Deus pesa. Eu não estou vendo nada acontecer, estou vendo um monte de povo chorar, estou vendo um monte de coisa acontecer. Está acontecendo isso e isso. Os outros eu estou passando igreja, mas a igreja entende uma coisa. Ei, esqueceu que o galardão, a recompensa, não é que não. Está pensando que o galardão do crente aqui é que não. E como é que tu vai receber o teu? A recompensa do céu. Porque tu está pensando que Deus é bobo. Tem pessoa que acha, né? Jesus é tão bobo. Eu estou fazendo tanta coisa errada. E Jesus não fez nada na minha vida. Então eu não fiquei doente. Eu não sofri uma tragédia, não teve um acidente. As portas não se fecharam. A mulher nem quis ir embora. Aí me aturando até hoje. Todo que vai, perguntando para ir, não vai. A mulher é uma coisa, eu faço tanta coisa errada, o marido embora, eu xingo tanto ele, não faço tudo comigo, não lavo roupa, não arrumo casa, o camarada embora não vai. Jesus é tão bom, não, é bom demais. Sabe que o galardão do cristão, daquele que serve a Deus, a recompensa virá, igreja. Não é aqui. Lá você vai saber. Quando a gente morrer, estiver diante do tribunal do justo, aleluia, glória a Deus, é que a gente vai saber qual foi as obras. Como é que se a gente foi aprovado ou foi reprovado. Não pense você, que Deus vai fazer aqui, que Deus vai descer fogo do céu, que Deus vai arrebentar, que Deus... Aí dessa época está boa, é graça mesmo, né? A graça, igreja, é para aquele, alcança aqueles que verdadeiramente converteu o coração do pecado. Já diz graça, viu? Se você converteu o teu coração em Cristo Jesus, tu não vai pensar no pecado, igreja. Sabendo que a gente tem um juiz que é Deus. A gente não vai passar
A gente não vai bulir, não. A gente não vai entrar no céu de qualquer maneira, não vai passar na fila direto, não. E Deus está lá sentado no trono, eu posso sentar lá. Oh, glória a Deus. Tem gente que pensa assim, né? Eu vou morrer em Cristo, estou lá na igreja, eu estou pecando aqui fora. Eu estou aprontando de tudo que eu estou aprontando aqui. Mas aí eu vou morrer, eu não vou ser julgado por Deus, não. Ou se Deus vai falar, tu morreu na igreja. Ei, para com isso, morreu na igreja, mas não morreu em Cristo. É isso que tem que entender. Tu morreu na igreja, morreu indo para a igreja, mas tu não morreu fazendo a obra de Deus, dando fruto da verdade. Fruto da verdade. A pessoa tem que dar fruto da verdade, da honestidade. Às vezes a pessoa morre dando fruto do pecado. Aí ele diz assim, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com. Entenda uma coisa aqui que eu estou falando aqui, presta atenção. Está dizendo assim, ó, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Se nós morremos com Cristo, nós cremos que vivemos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. Diga glória a Deus, aleluia. A sua morte foi uma morte para o quê? Para o pecado. E valeu de uma vez por todos. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Está vendo, igreja? Eu me considero morto para o pecado, igreja. Aleluia, glória a Deus. Tem umas coisas que às vezes a pessoa chega até mim e fala, irmão, leva a mão não, me deixa no meu canto mesmo. Não, mas o pastor, ou o bispo, não tem nada a ver não tem para você. Pode seguir teu caminho. Não tem para você. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, querido, sabe para quê? Para aquele que não morreu, aquele que não vive em Cristo. Mas tem coisinha, né? Tem isso aqui. A loja tem tanto, o empresário tem tanto lá. A bobeira, o que tem que pegar isso? Vai fazer falta para ele não, vai fazer falta para ele não. Mas Deus vai ser diante da minha vida, vai ser vergonha para Cristo. Eu vejo assim. Claro que para ele, o empresário vende tanto isso aqui, se eu falar, pega um escondido na loja, botar dentro do bolso e levar para casa, ele vai nem perceber mesmo que tem tanto que está vendendo e produz, né? Mas para Cristo vai ser uma vergonha. E Jesus chamou eu e você para ser vergonha de Cristo, ou para Ele ter alegria e prazer em nós, igreja. É isso que a gente tem que entender. E tem gente que não está se importando com isso mais. As pessoas já não estão mais se importando com isso, de Deus olhar para ela e ter prazer na vida dela. A gente tem que entender que nós andamos com quem, igreja? Com Cristo. Nós andamos com Cristo. Aleluia. Glória a Deus, né? Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine. Não deixe que o pecado domine o quê? O corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeça aos desejos pecaminosos da natureza humana. Você entendeu aí? Está dizendo assim, portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal. O que é o corpo mortal? A carne. A carne. Amém? Porque quando o pecado domina a carne, daí a pessoa fica o quê? Fraca, né? Ela começa a fazer tudo que agrada o quê? Ao mundo, né? E diz assim, faça como vocês, obedeça aos desejos pecaminosos da natureza humana, né? E diz assim, portanto, não deixe que o pecado domine
o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos. Não deixe, né? Não fazer que o pecado venha e a gente venha obedecer a carne, igreja. Porque tem gente que fala assim, né? Não estou aguentando a minha carne. Minha carne está pedindo, minha carne está pedindo, a carne está pedindo, e ela vai te dominar. Se você olhar muito para a carne te domina, e a carne faz o quê? Ela acaba te matando espiritualmente. Também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é o quê? O que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Está vendo? Se entregue totalmente para Deus, igreja. O que ele está dizendo aqui? Para que Deus possa usar a gente totalmente, de fazer totalmente a vontade dele. Tem gente que já entregou a parte de uma carne, ela não conseguiu, né, dominar, isso acontece no coração. Isso aqui diz aqui, ok, isso é muito forte, igreja. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês, não entregue nenhuma parte do corpo. Tem gente que entregou o quê? O coração, igreja. E o ódio, a raiva, o amor, a amargura, o coração dela. Ela não perdoa as pessoas, ela tem raiva dos outros, né? Ela tem inveja do crente, ela é fofoqueira, a pessoa é ambiciosa, né? A mente. Não entregue, não, deixa tu entregar, porque se perde. Né? Não entrega, também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. E tem gente, né? Que o inimigo tem usado o coração da pessoa, tem usado a mente da pessoa. E tem gente que ainda está na igreja, que ela tem esses problemas ainda, né? De falar, eu fiquei um dia abismado com uma pessoa, né, na igreja. Esse dia, eu até agora esse dia me surpreendi, né? Uma pessoa, né, uma pastora, falar de um filho, não quer saber de um filho, uma pastora, né? Fala que não quer saber de uma filha, que a filha é problema para a vida dela. E eu falei assim para ela assim, falei, poxa, fiquei olhando aquilo ali. Eu falei assim, imagine se essa mulher estivesse diante do homem que deu um tiro na cabeça do seu filho e viesse pedir perdão para você e tirou a vida do teu filho. Como é que essa pessoa reagiria nessa pastora, igreja? É uma coisa que realmente é o que diz aqui. Não entregue nenhuma parte do seu corpo, né, para o pecado. Quando você entrega a igreja, isso é investimento. Aí eu pude entender, quando eu li essa palavra hoje, eu vim em casa, vim na igreja, e eu entendi isso. Eu falei assim, é por causa do pecado. Ela entregou, foi o coração dela está no pecado, vai dizer uma coisa dessa, né? Porque às vezes se o filho pode adoecer de alguma coisa, de algum problema, mas está vivo, está ali. O Espírito Santo é poderoso para converter e convencer o coração da pessoa do pecado, né? Levar a pessoa ali para o caminho da justiça, né? O que ela teria de fé, né? Mas eu escutei o áudio da pessoa falando, eu não escutei o áudio, mas falaram para mim que ela falou isso. E hoje eu estava com a filha da pessoa, né? A pessoa me falou, conversar comigo sobre isso. Eu falei, infelizmente, irmão, está aqui, né? É difícil, precisa, né? Largar, jogar fora o pecado, porque morre, desce na água quando levanta, igreja. Levanta com alguma coisa. Isso aí não adquiriu no caminho, com o coração desse jeito, já estava, igreja. E aí vai só o quê? É aquele negócio, eu estou vivendo para Deus, para Jesus, mas aí na minha vida não acontece algumas coisas, porque a pessoa se engana com o pecado domina a vida dela, e ela pensa assim, se Deus não fez nada na minha vida, se Deus não me trouxe uma punição, não trouxe nada para a minha vida, então por que então eu estou certo? Não, igreja, enganoso o coração do homem. Vai pensando
que Deus vai dar punição a uma pessoa aqui, que Deus vai descer fogo do céu, que Deus vai matar alguém. Vai não, porque a gente tem um tribunal do justo, não vai passar por ele. Jesus morreu, Jesus prega a verdade todo dia. Tem gente que está lendo a Bíblia, abre a Bíblia, lê, mas não entende, sabe nem o que é amor. Tem gente que abre a Bíblia todo dia, não sabe nem o que é compaixão. Essa palavra aqui, tem gente que nem entende essa palavra, sabe nem o que é isso aqui. Quando você vai falar do coração da pessoa, você vai falar assim, pastor, é fácil para você. Não, igreja, tem que ser para todo mundo, porque se a pessoa morreu para o mundo, o pecado já não é mais tabaqueiro. Tem coisa que na nossa vida, a gente tem um autocontrole, tem como a gente controlar. E tem pessoas que fazem nem questão de controlar, fazem questão meio de mostrar e de fazer. Então, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, Jesus, misericórdia. Eu fiquei preocupado, sabe por quê? Porque depois de um pastor, eu falei assim, ela vou te mostrar, eu falei assim, fiquei ali pensando, mas eu não fui nem questão de falar assim, me mostra o que é para me ouvir, sabe por quê? Porque eu não queria que fizesse mal para o meu ouvido, igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem coisas que podem te contaminar, e tem certo tipo de coisa que eu falei, Jesus, misericórdia. Misericórdia. Vindo de quem vem, a gente fica até assustado, igreja. Falei, Jesus, quem deve pregar o amor, amar, e dizer que é problema, igreja, problema, hein? Então a gente vê como é que está o mundo aí fora, né? Como é que estão as coisas aí fora. Então, a gente tem que ir aqui, está aqui, mente no lugar, visão de Deus, mente de Cristo, sabe o que? Porque senão daqui a pouco a gente está achando que tudo na vida da gente é problema. E o que? Então como é que a gente pode dizer que você para Cristo que Jesus é a solução dos problemas? Aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor é a solução dos nossos problemas, como é que a gente pode, igreja, achar que alguma coisa na nossa vida vai dar errado? Então está dizendo que precisa morrer com Cristo, igreja, e ressuscitar com Ele. É isso que a gente precisa, sim ou não? Tem gente que está precisando morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, morrer e viver com Cristo, igreja, uma nova vida. Tem gente que precisa descer do pedestal de altura. Tem gente que precisa, o eu está matando gente. O eu está destruindo pessoas da igreja. Pessoas que estão prepotentes. Elas se acham mais do que as pessoas, né? As pessoas se acham melhor, né? Que as pessoas. Eu acho que fica muito triste, igreja. É quando uma pessoa dentro da igreja, eu fico triste com isso quando ela julga uma pessoa do mundo. Sabe por causa de quê? Porque eu olho assim e falo assim, Jesus, quem tem mais cego? É o que está lá fora? É o que tem dentro da igreja que está ajudando aquela pessoa que a Bíblia diz que eles estão cegos. Que é o mais cego, Jesus. É igual que aquele homem que fala para Jesus, os discípulos quando falam para Jesus, diz assim, Jesus, que vê aquele cego do nascimento, fala, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Não, foi Jesus. Quem é o mais cego aí? Pega aí. É uma pessoa que está na igreja, que sabe qual é a palavra de Deus, sabe que a pessoa do mundo está cega, igreja. Ela não vai ter visão espiritual, não tem entendimento espiritual, ela está sem discernimento, ensinando. E a pessoa está com a perna da pessoa, eu falei, Jesus, misericórdia, acabou tudo. Porque nós, igreja, que estamos aqui, né, para mostrar essa luz que é Jesus, anunciar, e às vezes a gente está ficando mais cego do que tudo, igreja. Não, é por causa que igreja, é por causa do eu. Eu estou aqui, né, e vocês que se lascam para lá. É tipo assim, entendeu? Eu estou aqui, aí vocês que se dão. Então, tem coisas que a gente está vendo, igreja, em nome de Jesus, né? Aí diz assim, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O pecado ele não controla mais, igreja. Mas ele não vai controlar mais. Mas se a pessoa permitir, controla, se ou não. Aí, Paulo está dizendo para a igreja, quando você morre e nasce, o pecado não vai dominar mais você, não tem mais domínio a gente, não. Mas a gente, às vezes, que a pessoa deve fazer o quê? Ela deixa se levar pelo pecado. Isso aqui não tem nada a ver, nós não vamos consertar o mundo, o mundo está aí, o mundo já é do maligno, a terra é pecaminosa, isso, aquilo, outro, então como? Então se entrega a ele. Seu pensamento é desse jeito, irmão.
Então por que a gente pega microfone para pregar o evangelho de Cristo, para salvar o perdido, se o pensamento não é o pensamento da gente que é resgatar almas, se a gente está com o pensamento contrário de Cristo? Jesus não morreu para consertar o mundo. Jesus morreu para salvar os perdidos. E os perdidos estão onde? Estão no mundo, igreja. Não está dentro, né? Estão lá fora. Que a gente precisa, a igreja, unir a igreja, o povo de Deus, e buscar essas pessoas que estão lá fora. Né? E dizia, o que é que isso quer dizer? Dizer, vamos continuar pecando, porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Né? Se nós não vamos continuar pecando, se nós não somos mais. Se nós não vivemos na lei, né? A lei, mas vivemos na graça, que a gente confunde, né? É isso que está falando aqui, ó. O que é isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei? Tem pessoas que assim, né? Ele não foi no início. Mas irmão, estou na graça. Mas aí a gente vai mostrar um texto quando a gente fala sobre a lei. Aí a pessoa, não, mas a gente vai viver na graça, a lei é do passado. Então está mostrando aqui, ó. Né? O que é isso? Quer dizer, vamos continuar pecando? Né? É que aí Paulo está falando para a igreja, perguntando, quer dizer que a gente vai continuar pecando porque nós somos mais, não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Né? É claro que não, igreja. Claro que não tem como continuar pecando. A graça, ela não isente nós do pecado. Né? Não, eu vivo hoje a graça e vou hoje continuar aí pecando, né? Fazendo o que eu bem quero, fazendo o bem que eu tenho que fazer, né? Ele diz assim, mais esse versículo 16, ó, pois vocês sabem muito bem que quando se entrega a alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravos dessa pessoa a que vocês obedecem. Assim sendo vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Né? Pode escolher. Se você se decidir se entregar a alguma pessoa que controla, né, o pecado, tem pessoas que assim, né? A amizade, companheirismo, pessoas, não, a pessoa, meu marido na igreja, eu não vou para a igreja. Outros que, não, mas eu saio da igreja por isso, eu saio da igreja por aquilo. Então tu está se entregando a coisas que levam ao pecado, vai ser controlado por elas. Aí diz assim, ó, mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração a verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. Aleluia, fracos. Não, né? E diz assim, no passado vocês entregaram inteiramente como escravo da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. A pessoa que se entregava lá no mundo, né? Era escravo do mundo, né? Fazia a vontade do mundo. Agora, igreja, você entrega a Jesus. Faça a vontade de Deus. Glória a Deus. Faça a vontade de Deus. Porque a vida da pessoa, né? A vida da pessoa passava uma madrugada inteira no bar, no forró, no funk, né? Bebendo, no pagode, nas festas. Aí hoje não tem mais vigília da noite toda na igreja. Mas quando bota a minha vigília de 7 à meia-noite, a pessoa não quer vir, a pessoa reclama. Não, pastor, é muito tarde. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes, temos que ter prudentes. Tem muito assalto, tem muita isso, tem muito aquilo. Pai, Jesus tem tudo isso. Mas a pessoa, depois que ela sai da igreja,
ela volta a fazer tudo isso. Eu cansei de ver pessoas, igreja, falando, vamos fazer uma vigília. Eu não, acabou o culto 10 horas, reclamava para que o culto acabava 10 horas, reclamava para que o culto acabava 11 horas, uma reclamação danada. Sim ou não? Daqui a pouco a pessoa saiu da igreja, a pessoa está chegando, eu indo para a igreja de manhã, a pessoa vindo do pagode. E dizendo, não vou dormir não, porque eu tenho um churrasco na casa do fulano, e vou passar o dia todo. Desse jeito. É isso que fala aqui. Escravo do pecado. Mas escravo para Deus, para fazer para Deus, ninguém quer, igreja. Todo mundo se põe limite. Às vezes pessoas usam um texto isolado da Bíblia, que não tem nada a ver com isso, né? Aí ela vai dizer assim, não, porque Deus mandou vigiar. E por que eu não vigio quando eu estou no mundo? Se Deus só manda vigiar quando está dentro da igreja, a vigilância é total, igreja. Aleluia. A Bíblia aqui. Glória a Deus. Essa é a palavra dessa noite em nome de Jesus, amém? Demos essa palavra de Deus para a tua vida hoje. Você continua no caminho, amém, igreja? Entregando a tua vida ao Senhor, se libertando do mal, do pecado, do mau caminho, e entregando a tua vida para Deus. Você que vai ouvir também essa palavra também, entrega o teu coração para o Senhor, né? E aí vem fala, bispo, essa palavra falou comigo. Em nome de Jesus, prossiga no caminho da integridade com Cristo, né? Se lance ao caminho do Senhor e viva para Ele verdadeiramente. Você verá a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Aleluia.